No vídeo de hoje eu vou falar sobre essas parafusadeiras de 3.6 volts aqui. Isso aqui nada mais é do que uma chave de fenda ou Phillips motorizada, mas que agiliza e acelera muito diversas tarefas. São parafusadeiras de baixo torque, para serviços mais delicados, onde a precisão é mais importante que a força bruta. Eu comprei a minha primeira, essa daqui, no AliExpress, há uns 2 anos atrás, devo ter pago menos de R$ 40. Tudo bem que não veio nenhum acessório, só veio dentro de uma caixa de papelão ela e mais um cabo para fazer o carregamento. Mas eu acabei encontrando tanta utilidade para essa ferramenta que recentemente eu comprei uma outra, dessa vez dentro de um kit, para deixar lá no meu escritório, para usar no escritório e em casa, para fazer manutenção nos computadores, eletrônicos, eletrodomésticos, na parte de tomadas de casa, por exemplo, dobradiças, puxadores de armários, de gavetas, enfim, para não precisar vir aqui na oficina buscar essa que eu faço o uso aqui na oficina, principalmente para montagem e desmontagem de ferramentas. E daí hoje eu resolvi gravar um vídeo sobre elas, mas para complementar um pouco mais o conteúdo, eu acabei adquirindo outras duas, para ter mais informação para passar para vocês também. Essa da Nivo, que está aqui, a gente já vai abrir e ver todos os detalhes, e essa aqui da Vesco. Então a única que não tem acessórios aqui é a minha Xing Ling de guerra aqui, que foi a primeira que eu comprei. A partir de agora eu vou mostrar os detalhes e características de cada uma delas, fazer alguns testes e, claro, mostrar elas sendo usadas na prática, para aquilo que eu costumo empregar elas aqui no meu dia a dia, na minha rotina, tanto na oficina, quanto no meu escritório e dentro de casa também. Eu vou começar mostrando essa daqui, que foi minha primeira aquisição. Eu comprei no AliExpress por uns R$ 40, já faz um bom tempo, e ela veio somente a parafusadeira e o cabinho para fazer o carregamento, não veio nenhum outro tipo de acessório. A construção dela, essa parte azulada aqui é de plástico, aqui na frente também é plástico, e aqui na lateral é emborrachada, essa pega, e aqui a parte de trás também é emborrachada. Aqui na parte da frente tem o encaixe para os bits, é sextavado, padrão de 1/4, e é magnético, dá para ver até o ímã lá no fundo, e ela tem 2 LEDzinhos aqui para iluminar quando você estiver trabalhando em um ambiente com deficiência de iluminação. Daí aqui tem o botão então para parafusar ou desparafusar, e aqui um outro botão que você define o nível de torque que você quer usar, que pode ser 1, 2, 3 e 4. Então ela tem 4 níveis de torque aqui. Depois eu vou fazer teste, vou medir para ver se tem alguma diferença e quanta diferença tem entre cada um desses níveis. Aqui na parte de trás tem só a porta para fazer o carregamento, que é USB tipo C, igual ao padrão dos celulares de hoje em dia, e 2 parafusos que você pode usar para desmontar e ter acesso ao interior da parafusadeira. Aqui na etiqueta dela constam as informações que a bateria tem 1.300 mAh, que ela funciona a 280 RPM e o torque máximo dela é de 5 Nm. Essa aqui da Bonvin que foi a minha segunda aquisição e ela já veio dentro dessa caixinha, desse estojinho aqui com tudo organizado, que facilita muito, não só para guardar a ferramenta, mas também para transportar quando precisa. Essa eu comprei pelo Mercado Livre, paguei um pouquinho mais de R$ 100, mas já vi a oferta dela por menos de 100 também. Veio com um cabo para carregamento, alguns bits curtos aqui, variados, de diversos tamanhos e tipos, 2 bits longos aqui, um Fender e um Phillips, e também um porta-bits, um extensor aqui de 5 centímetros para quando necessário. E a parafusadeira, propriamente dito, segue o mesmo padrão. A diferença é que essa aqui é construída 100% em plástico e não tem aquele emborrachado na empunhadura lateral. Aqui o encaixe dos bits também é magnético, sextavado padrão de 1/4 de polegada. Tem os LEDs aqui na frente para iluminação, só que ela tem uma espécie de anel aqui para fazer a difusão da luz. E daí aqui o botão então para parafusar, desparafusar, e o botão aqui para selecionar o nível de força que você quer. Só que olha só, o primeiro estágio aqui do indicador não funciona, não tem LED aqui, ele tem só 3 níveis aqui então, 1, 2 e 3, e daí volta para o 1 aqui e não funciona esse primeiro marcador que tem aqui. Então, teoricamente, temos 3 níveis de torque aqui que depois vai ser medido também. E aqui na parte de trás, só a porta para carregamento, que também é USB tipo C. As informações que constam na etiqueta são de que ela tem 300 RPM, 5 Nm de torque e 2.000 mAh de bateria. A da Nivo veio dentro desse estojinho aqui com zíper e com uma alça para fazer o acondicionamento e também o transporte quando necessário. Abrindo aqui nós vamos ter então a ferramenta e os acessórios. Esse estojo estava dentro de uma caixinha quando chegou para mim. Aqui em um dos lados nós temos a parafusadeira e o manual. Aqui nós temos o cabo para carregamento. Aqui alguns bits longos e um porta-bits, um extensor também. E aqui alguns bits curtos variados. No que diz respeito à construção, essa da Nivo aqui, a parte verde é toda de plástico e as laterais aqui são emborrachadas. A pega é muito boa, diga-se de passagem. Aqui tem o botão de acionamento então e outro para o sentido de giro. Então tem para parafusar e desparafusar.
Só que é um sistema que tem uma etapa a mais, digamos assim. Em algumas situações pode ser interessante, em outras nem tanto. Daí na posição central aqui ele fica travado para você usar ela como uma chave manual, digamos assim. E nessa posição central aqui, quando você aperta o botão de ligar aqui, ela vai mudando a intensidade aqui dos níveis de torque. Depois eu vou ter que testar isso aqui para ver como funciona na prática. E uma outra diferença na da Nivo em relação às anteriores é que ela tem a função de acionar por pressão. O que isso quer dizer? Além de você poder acionar aqui pelo botão, após selecionar o sentido de rotação, quando você pressiona aqui na frente contra um parafuso, ela vai ligar automaticamente. Então aqui está no sentido de reversão, quando eu pressiono aqui na frente, como se estivesse soltando um parafuso, ela vai ligar automaticamente. Para frente aqui é a mesma coisa, ó. Então ela tem acionamento, além do botão aqui, também por pressão aqui na frente, o que facilita muito em alguns tipos de trabalho. O encaixe sextavado, normal. Nesse caso ela tem 3 LEDs, ilumina bem mais do que as outras. Magnético também é o encaixe. E na parte de trás aqui, apenas a porta para carregamento. Nesse caso não temos parafusos aqui para desmontagem. Possivelmente tudo é encaixado. Ou talvez tenha alguma coisa embaixo dessa borracha lateral, mas eu acho que é somente encaixe aqui para fazer a desmontagem da ferramenta. As informações que constam na etiqueta são de que ela tem uma bateria de 1.500 mAh, 250 RPM e 5 Nm de torque. A Davesco veio dentro dessa caixinha plástica. Abrindo aqui então nós temos alguns bits curtos, variados, um bit Phillips longo e um extensor aqui, assim como veio nas demais, além do cabo para carregamento e da parafusadeira. E abrindo mais um estágio aqui, na parte de baixo tem o manual de instruções. No que diz respeito à construção da ferramenta, essa parte branca aqui é de plástico, essa parte azul aqui na frente também, e aqui na lateral temos o emborrachado, assim como na parte de trás. O encaixe é padrão, como nas outras, sextavado de 1/4 de polegada, magnético, e tem os LEDs ali na frente para fazer a iluminação do local de trabalho. Temos o botão então de parafusamento, desparafusamento e outro aqui para setar o nível de força, que tem 13 estágios. Na parte de trás temos uma capa de proteção aqui que fecha a porta de carregamento, coisa que nas outras não tinha, mas o carregamento, assim como nas demais, é USB tipo C. E temos aqui 2 parafusos para desmontar e ter acesso à parte interna, além de um ganchinho aqui para colocar uma alça de carregar no pulso, por exemplo. Na etiqueta consta a informação de que a bateria é de 1.500 mAh, que ela trabalha a 300 rotações por minuto, mas não tem informação do torque da parafusadeira. Agora eu coloquei as 4 lado a lado para a gente começar a identificar as diferenças entre cada uma delas. Você pode ver que o porte das ferramentas é muito parecido, a construção também, com exceção da Bonvink, que não tem o emborrachado lateral, todas as outras têm. Mudam as cores, claro, de acordo com a identidade de cada marca, mas até o acionamento é muito semelhante. Na verdade, igual. Entre essa Xing Ling, a Bonvink e a Vesco é exatamente igual. Botão para frente e para trás e o seletor aqui do nível de torque. A Nivo que tem a diferença, então tem o botão para selecionar o sentido de rotação e um para ligar ou desligar, além de ter a opção de acionar aqui com pressão na ponta de parafusamento. Aqui a Bonvink e a Vesco, quando você muda aqui a intensidade do torque, apertando esse botão aqui, por exemplo, não muda a velocidade de rotação dela. É a mesma rotação, em teoria deve mudar a força que a ferramenta exerce. Depois eu vou testar isso. Na Vesco é a mesma coisa. Já essa aqui, quando você muda aqui o nível de intensidade, você muda a rotação para parafusamento. Então aqui no mais baixo é uma velocidade menor e no mais alto é maior. Já para desparafusar é uma velocidade fixa que não altera conforme o nível que você escolhe aqui. Então temos a pequena diferença. Essa aqui na forma de acionar e essa aqui que tem controle de rotação, enquanto as outras são de velocidade fixa. Agora comparando o peso das ferramentas, começando por essa daqui, 266 gramas, a Bonvink pesa 233, a Vesco pesa 283 e a Nivo 269 gramas. Agora eu vou medir o nível de ruído de cada uma delas em funcionamento. Todas são ferramentas extremamente silenciosas comparado com a maioria das ferramentas, mas a aproximadamente 50 centímetros no sentido reverso, já que essa aqui não tem o controle de rotação no reverso. Eu vou fazer a medição para a gente ver a informação de cada uma delas. Em torno de 68 decibéis essa daqui, a Bonvink. Em torno de 71, agora a Vesco, também na faixa dos 71, 72, e agora a Nivo. 62 decibéis, 61, 62, a mais silenciosa de todas.
Agora eu estou fazendo o carregamento completo de cada uma delas para fazer a medição do torque na sequência. E só para fins de curiosidade, é assim que ela fica quando está carregando, fica oscilando os LEDs até completar a carga, onde todos vão ficar ou 100% acesos, ou então vai apagar todos os LEDs quando a carga estiver completa. Carreguei as baterias por completo, agora eu vou fazer uma medição de RPM, começando por essa Xing Ling aqui, que declara 280 RPM na etiqueta. Vou começar no sentido reverso. R$ 243 aproximadamente, e agora no sentido horário, no sentido de parafusamento. Em torno dos 238. Essa aqui então tem aquela diferença aqui na velocidade para parafusamento, então eu vou colocar na mais baixa de todas para a gente ver a diferença. Em torno dos 150 na mais baixa. Agora eu vou fazer a medição da Bonvink, que declara 300 RPM na etiqueta, começando no sentido reverso, no sentido anti-horário. Na média dos 271,2 e agora no sentido horário, no sentido de aparafusamento. Na faixa dos 283. Agora eu vou medir a da Vesco, que declara 300 RPM na etiqueta, começando no sentido anti-horário. Em torno dos 301, 302 e agora no sentido horário. Em torno dos 311, 312. E agora a da Nivo, que declara 250 RPM, começando no sentido anti-horário. R$ 382 e agora no sentido horário. R$ 434, muito acima do valor declarado na etiqueta, o que não é comum nesse tipo de ferramenta. Agora eu vou usar o sensor de torque, que já apareceu outras vezes aqui no canal. Para você que caiu de paraquedas aqui, através desse sensor aqui eu consigo medir aproximadamente a força que está sendo colocada no eixo do sensor quando eu aperto esse parafuso, e o valor em newton-metro aproximado vai aparecer aqui. Por que eu digo aproximado? Porque esse aqui não é o teste mais correto e científico do mundo, mas como todas as parafusadeiras vão ser submetidas ao mesmo teste, o número pode ser usado como parâmetro de comparação entre elas. Eu vou repetir 3 vezes o teste para a gente ver se os valores são condizentes, se todos ficam mais ou menos dentro da mesma faixa, para a gente tirar uma média e saber aproximadamente o valor de cada uma delas. E eu também vou medir nos vários níveis da parafusadeira para ver se há alguma diferença de torque com níveis menores e maiores. Vou começar com a do AliExpress no nível máximo, vou repetir 3 vezes o teste. Duas vezes deu 3,3 e uma vez 3,5. Então os valores são condizentes, ficaram todos dentro de uma mesma faixa. Agora eu vou testar na posição número 1, que é com velocidade mais baixa no caso dessa aqui. Deu aproximadamente 2,4. Agora no nível número 2. Aproximadamente 2,5. Agora no número 3. 3,2. Então o número 3 e 4 já fica muito parecido, mas há uma diferença nos dois níveis iniciais. Então temos uma força menor nos níveis iniciais e uma força maior nos níveis finais. Agora eu vou testar a da Bonvink no nível máximo de torque, vou fazer 3 repetições do teste. 5,0, 4,9 e 4,7. Então temos aqui um valor próximo do nominal, que seria do 5 Nm. Então ficou ali na faixa entre 4,7 e 5,2, a diferença entre os testes mais condizentes. Agora eu vou mudar aqui o nível, a intensidade, para o nível número 1, e vamos ver se muda esse valor. Ficou em 5,1, então não teve diferença nenhuma no nível 1 para o nível 3. Vou repetir esse teste umas 2 vezes. Novamente 5,0. E agora a terceira repetição.
4,9. Nem vou testar no estágio número 2, porque a gente viu que não há diferença nenhuma no nível número 1 para o nível número 3, o que deveria ter uma diferença. Ou seja, sempre ela está aplicando força máxima no torque de parafusamento. Agora eu vou testar a da Vesco, começando pelo nível máximo. 5,2. 5,7. Terceira tentativa, 6,2. Como deu muita diferença entre as tentativas, eu vou repetir mais 3 vezes para a gente tentar chegar numa média. 5,8. 6,1. E 6,0. Agora chegamos num valor condizente, que fica na média aí dos 6 Nm. Agora eu vou mudar aqui o nível para o nível número 1, para a gente ver se tem alguma diferença. Bateu 6,5 na primeira tentativa, deixa eu zerar e tentar de novo. Novamente, 6,2. Terceira tentativa, 6,2 novamente. Como você pode perceber, não teve diferença nenhuma no nível número 1 para o nível número 3, ou seja, sempre ela aplica a força total de aparafusamento, assim como foi na Bonvink. Tá? Não muda nada você botar no nível número 1 ou no nível número 3, porque ela não altera nem a velocidade e nem a força que é aplicada. Agora eu vou fazer o teste na Danivo, na intensidade máxima. Eu já coloquei aqui a configuração na intensidade máxima de força e na função de parafusamento. 3 repetições para a gente começar. 6,5, 6,6 e 6,7. Como as 3 tentativas deram valores muito próximos, eu não preciso repetir. Agora eu vou mudar a intensidade aqui para o nível número 1 e vou refazer o teste para ver se há alguma diferença. 6,6, 6,2 e 6,4. Ou seja, outra que não tem diferença nenhuma, você colocar na posição número 1 aqui na intensidade, ou na 2 ou na 3, não vai fazer diferença alguma, já que ela aplica sempre a força completa de parafusamento. Agora, para comparar a autonomia de bateria entre cada uma das parafusadeiras, eu vou iniciar um cronômetro e vou colocar um grampo segurando aqui o botão de cada uma delas, e eu vou deixar todas elas funcionando aqui até esgotar a bateria para a gente ver qual o tempo de autonomia que cada uma vai entregar. É claro que em uso esse tempo vai ser menor, mas a gente vai poder pelo menos ter um parâmetro de comparação entre cada uma delas. Temos baterias aqui declaradas como 1.3, 1.5 Ah, 2 Ah, então a gente vai ver na prática quanto tempo cada uma delas vai durar. Já coloquei um pedaço de fita crepe aqui na ponta de cada uma para a gente ver quando está girando e quando parar de girar. Agora eu vou acionar o cronômetro e colocar o grampo no botão de parafusamento de cada uma delas. Todas estão configuradas com o nível máximo de torque, não que isso interfira em alguma coisa, mas para o teste ser justo e igualitário. Vai dar alguns segundos de diferença até eu colocar o grampo em cada uma delas, mas eu creio que isso não seja determinante para a gente perceber a diferença entre cada uma após o teste concluído. Você deve ter percebido que agora no final a rotação dessa aqui estava bem baixa e gradativamente ela foi diminuindo até que ela parou, enquanto nas outras aconteceu uma parada mais seca, mais abrupta. Isso possivelmente indica que nessa comunzinha aqui não tem uma placa que previne a descarga excessiva da bateria. Então isso pode vir a ser um problema, porque se você descarrega em demasia, pode acontecer dessa bateria não carregar novamente. E é justamente isso que eu vou testar agora. Eu vou deixar elas esfriar, porque todas aqueceram um pouco aqui por conta do teste contínuo, já que são ferramentas que não têm ventilação. A da Vesco ainda está bastante quente, a da Nivo já esfriou um pouco, a da Bonvink mais ou menos, e essa aqui é a mais quente de todas que trabalhou até agora. Mas a Vesco, por já ter parado há algum tempo, ainda está bastante quente. Eu não consigo segurar aqui, ela é desconfortável para segurar. Então agora eu vou deixar todas elas esfriar por completo, repousar por alguns instantes aqui, por vários minutos na verdade,
e depois eu vou tentar colocar todas elas para carregar novamente, para ver se elas vão carregar corretamente. É o que eu espero, porque se não tiver um circuito que controla a descarga excessiva nas baterias, isso pode drenar por completo a célula que tem em cada uma delas e não pegar carga novamente. Vamos resumir dessa forma. Então agora é deixar esfriar e nós vamos testar esse recurso aí de cada uma delas. Ontem já era final do dia quando eu terminei aquele teste de autonomia das baterias. Durante a noite eu deixei elas recarregando. Por falar nisso, todas elas têm recarga lenta, tá? Todas elas têm uma placa de controle de carga aqui, que indiferente do carregador que você usa, ela vai carregar mais ou menos no mesmo tempo, tá? Ela tem um controle de corrente aqui no carregador para fazer carga lenta das baterias. A carga de todas elas dura entre 2 e 3 horas, tá? A maioria fica na média das 2 horas e meia, 2 horas e 40 para dar uma carga completa, indiferente do carregador que você usa. Mas o que eu quero falar é o seguinte, ó. Eu comentei quando terminou o teste que elas estavam quentes, estava desconfortável de segurar essa da Vesco, por exemplo, tinha aquecido bastante durante aquele teste, claro que foi bastante extremo, porque trabalhar por tantos minutos de forma contínua, uma ferramenta que não tem ventilação forçada, vai sim aquecer. Só que para ter um número, não que isso seja relevante, porque esse tipo de parafusadeira não vai ser usada a ponto de o aquecimento dela ser um problema durante o uso rotineiro de uma ferramenta com esse porte, com esse tipo de utilização. Mas para a gente ter um número, eu vou fazer um teste que vai funcionar da seguinte forma. Eu vou colocar novamente elas funcionando de forma contínua por uns 10 a 15 minutos aproximadamente, e daí eu vou usar uma câmera térmica para a gente medir a temperatura de cada uma delas e ter um número. Porque só falar, tá quente, tá desconfortável, isso é muito subjetivo e pode não dar a real dimensão do que aconteceu com cada uma delas durante aquele teste. Então eu vou fazer, para fins de curiosidade, essa extração de dados de temperatura para conseguir também passar um número e vocês terem uma noção do quanto cada uma delas aquece durante o uso contínuo. Novamente, não é algo que você precisa se preocupar, já que não vai usar essas ferramentas de forma contínua. Mas já que a gente está fazendo o teste aqui, já que a ideia é passar também algumas curiosidades a mais do que simplesmente os testes básicos padronizados, vamos fazer esse teste de temperatura rodando entre 10 e 15 minutos de forma contínua. Já preparei as 4 aqui com o cronômetro para colocá-las para funcionar. Se você olhar agora na câmera térmica, vai ver que não há alteração de temperatura nelas, todas estão dentro da temperatura ambiente aqui, que está entre 27 e 28 graus na oficina nesse momento, tanto que se eu colocar a minha mão aqui, você vai ver que a mão está bem mais quente do que as parafusadeiras. Então agora eu vou colocar todas elas para funcionar no intervalo aí entre 10 e 15 minutos e depois eu vou medir novamente a temperatura para a gente ver qual que foi a variação que teve nesse funcionamento contínuo. A gente chegou agora na casa dos 5 minutos e olha só como é que está a situação aqui, ó. Deixa eu botar o foco aqui na câmera térmica. A da Vesco está aquecendo mais ali na carcaça, na parte onde tem o motor, a bateria dela. A da Nivo está aquecendo também, mas muito aquecimento na ponta, onde encaixa os bits ali, você pode ver. Está batendo nos 40 graus já. Essa parte aqui onde encaixa os bits ali está com mais de 40 graus. A da Vesco também está nessa faixa dos 40, 40,1. A da Bonvink está com 35, 36 graus aproximadamente, está aquecendo mais na parte do motor. E a outra Xing Ling aqui dá para ver que está espalhando um pouco o calor e está com máxima aí de 34 graus por enquanto. Isso chegando agora a 6 minutos, então a gente pode ver que há uma diferença nos pontos de aquecimento e nas temperaturas também. Vamos aguardar mais um pouquinho. Agora a gente está chegando na casa dos 10 minutos, vamos ver como é que está a temperatura. A gente percebe também uma mudança, ó, a da Vesco já espalhou um pouco mais o calor, passou de 50 graus na carcaça da Vesco, a da Nivo também aqueceu mais, só que continua aquecendo mais aqui na ponta, só que ela está também na faixa dos 50 graus ali na carcaça. Já a da Bonvink está nos 41, 42 graus, não aqueceu muito para a ponta, e a outra aqui espalhou um pouco mais o calor, mas está na faixa dos 40 graus. Então uma diferença de mais de 10 graus aqui dessas duas para as outras duas aqui. Eu vou deixar mais 5 minutos, eu vou deixar chegar nos 15 minutos e daí eu vou desligar elas e a gente faz uma análise mais detalhada. Pronto, 15 minutos, desativei todas elas, deixa as 3 ali de ladinho, vamos começar por essa daqui do AliExpress. Câmera térmica, a parte mais quente é a parte do motor ali, onde fica o motor, a bateria. Tá batendo 47, 48 graus ali.
O frontal aqui não tá tão quente assim, tá com uns 38 aqui na parte da ponteira, de encaixar a ponteira. Então a parte mais quente ali no motor, em torno dos 47, 48 graus. Agora a Bonvink, também a parte do motor é mais quente, também na faixa dos 48 graus aí, 48, quase 49. Não esquentou tanto aqui na parte da frente, ó. Então ficou aí na faixa dos 48, 49 graus a da Bonvink e também na parte do motor. Agora a da Nivo, 59 graus, praticamente 60 aqui nessa parte do motor, 58, 59 graus. Esquentou bastante aqui a ponteira dela. Também ficou mais de 60 graus aqui na ponteira e quase 60 aqui na parte do motor. Ó, agora da Vesco aqui está com 68, 69 graus aqui na parte do motor. Aqui na ponteira não esquentou tanto no acoplamento dos bits aqui no mandril dela. Então a parte mais quente aí ficou na faixa dos 68, 69 graus aqui na parte do motor, a da Vesco. Bom, eu acho que eu já mostrei números suficientes para o teste de hoje. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Com base nesses números aí, eu sei que muitos de vocês já tomaram decisões aí e estão dizendo, essa aqui é melhor para mim, ou aquela é melhor, ou a outra eu compraria. Então vamos fazer o seguinte, você vai dizer aqui nos comentários qual das 4 opções você compraria, se é a do AliExpress, a Bonvink, a Nivo ou a Vesco, qual delas que você compraria e por quê. Enquanto isso, eu vou mostrar algumas utilizações práticas dessas parafusadeiras, atividades nas quais eu costumo utilizá-las, e depois, no final, eu volto aqui para dizer qual delas é a minha escolha e por quê. E daí a gente compara essas informações e encerra o vídeo de hoje. E entre as opções que eu mostrei nesse vídeo, a minha escolha fica com a da Nivo. E agora eu vou explicar por quê, vou dizer o que eu gosto e o que eu não gosto nela, assim como as outras. Todas têm pontos positivos e negativos. Isso vale para qualquer tipo ou categoria de ferramenta. Não acho que você vai comprar uma ferramenta que vai ter só pontos positivos, que vai ser perfeita. Você tem que encontrar o equilíbrio mais adequado para a sua necessidade. E para aquilo que eu mais uso, a Nivo se encaixa melhor. Por quê? Primeiro ponto, a pegada da ferramenta. Como ela tem toda a lateral aqui emborrachada, essa parte preta aqui é borracha, ela tem uma pegada mais firme e mais segura, dá uma aderência melhor na mão, então não tem perigo de ficar escorregando quando você precisa fazer um pouquinho mais de força. Coisa que, por exemplo, na Bonvink não tem, é 100% plástico, escorrega com mais facilidade. A Vesco até tem um emborrachado, mas vai até a metade, então aqui na ponta também fica solto. A outra até que é satisfatória, essa do AliExpress aqui. Mas a melhor de todas é a da Nivo. Outra coisa que pesou muito na escolha da Nivo foi a questão do acionamento por pressão. Então eu posso só selecionar o sentido de rotação e eu não preciso ficar procurando um botão para apertar quando eu quero acionar a minha parafusadeira. É só eu apertar contra o parafuso e ela vai fazer o aparafusamento ou a soltura, a reversão do parafuso. Então isso pesou bastante para aquilo que eu faço. Eu confesso que facilita e agiliza muito as tarefas onde eu costumo usar esse tipo de ferramenta. E outra coisa que me fez escolher ela foi a questão do formato. Enquanto as outras são redondas, o que isso quer dizer? Se você larga numa superfície levemente inclinada, elas vão correr, elas vão rolar e tendem a cair, podendo danificar, quebrar ou até inutilizar a ferramenta. Enquanto isso, a da Nivo não é completamente redonda. Ela tem partes aqui chatas, tanto na parte dos botões aqui em cima, quanto na parte de baixo, que é onde você vai largar sobre a superfície onde você está trabalhando. E isso impede que ela
role com facilidade como as outras. Então, além de você ter uma empunhadura, uma pegada mais firme, mais aderente, você tem a garantia de que quando você larga ela numa superfície, ela vai ficar onde você largou e não vai sair rolando até cair no chão, por exemplo. Uma coisa que eu não gostei da Nivo foi esse estojinho aqui, eu confesso que não é tão prático quanto as caixinhas das outras duas aqui. Os acessórios são ok, não é o melhor do mundo, mas tem uma variedade interessante para a maioria dos trabalhos onde eu vou utilizar essa parafusadeira normalmente, mas eu confesso que a caixinha seria mais prática do que esse estojo, apesar de ocupar mais espaço. Falando em caixinha, a melhor de todas é a da Vesco, porque não é de um plástico seco, ela é um plástico levemente maleável. Isso quer dizer que se tomar uma pancada, cair, a tendência é que não quebre com tanta facilidade. Então, a melhor caixinha de armazenamento de todas é a da Vesco. Já essa outra aqui não veio com nada, que eu já mencionei anteriormente, mas eu confesso que o estojinho aqui não me agradou muito. A da Bonvink é atraente esteticamente falando, tem uma gama interessante de acessórios, só que é um acrílico aqui, um plástico mais seco, então qualquer pancada, qualquer batida aqui, a tendência é que rache, trinque e você acabe perdendo essa caixinha. Todo mundo sabe que acidentes com ferramentas acontecem, então não é algo improvável de se acontecer. Mas, analisando todos os prós e contras de cada uma, pelos motivos citados e mencionados, a Nivo é a minha escolha. Como eu tinha comprado já uma segunda para ter uma para as manutenções de oficina e da casa e outra para usar mais no escritório com informática e eletrônica, a da Nivo vai ficar aqui na oficina e nas tarefas de manutenção da casa, e essa do AliExpress aqui vai lá para o meu escritório para usar nos computadores e eletrônicos, justamente por ter aquele controle de rotação, onde permite que eu altere a velocidade dela conforme a delicadeza, digamos assim, que eu quero no processo de parafusar ou de soltar parafusos. E esse foi o meu vídeo de hoje. Caso você tenha interesse em adquirir alguma dessas parafusadeiras, os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Comprando pelo meu link, você vai estar me ajudando e muito a produzir cada vez mais conteúdos como esse aqui para o canal. Caso você tenha ficado com alguma dúvida específica, quer fazer alguma sugestão, alguma crítica, enfim, se você quiser fazer um comentário, sinta-se convidado e dentro da minha disponibilidade eu sempre tento responder e interagir com os inscritos aqui do canal. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui e eu te vejo num próximo vídeo.